O cinema é considerado um dos grandes entretenimentos do mundo contemporâneo. Para entendermos como as grandiosas salas de cinema se tornaram o que são hoje, temos que voltar muito no tempo, antes mesmo dos famosos irmãos Lumière. O cinema não conta com uma data de nascimento exata, e sim com diversas criações que resultaram no cinema de hoje em dia. Ao longo do tempo, diversas técnicas e invenções estruturaram o meio cinematográfico. Nossa volta no tempo vai muito além do imaginado. Voltaremos para as primeiras salas de cinema, as cavernas. Por mais surpreendente que pareça, as pinturas rupestres que tanto estudamos na escola vão muito além de um documento histórico. Elas foram o molde inicial para a feitura das tecnologias que temos hoje. Se pararmos para pensar, chega a ser um pouco estranho imaginarmos que nossos antepassados entravam em profundas cavernas apenas para pintar algo que poderia ser feito fora delas. Essas aventuras tinham um motivo que não estudamos. As pinturas contavam com diversas técnicas. Em grande parte das cavernas, essas imagens eram feitas nos relevos das rochas, fazendo com que ela se deslocasse à medida que o observador andasse pela caverna com sua lanterna. Outra técnica desenvolvida no início do pré-cinema, que é usada até hoje, é a do teatro das sombras. A técnica da iluminação, desenvolvida pelos homens das cavernas, é muito importante para esse espetáculo. O teatro das sombras surgiu na China. Diz a lenda que com a morte de sua bailarina favorita, o imperador Wuti ficou desesperado e ordenou que seu mago trouxesse ela de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. Sabendo disso, o mago usa sua imaginação. Faz a silhueta de uma bailarina e ordena que pendurem uma cortina branca contra a luz para a luz transparecer. Dessa forma, no dia da apresentação, o mago fez a bailarina surgir ao som de uma flauta. A sombra da bailarina se movimentando teria dado início ao surgimento do Teatro das Sombras. O Teatro das Sombras é usado para contar histórias. Hoje em dia, é considerado um tipo de arte que se expandiu para todo mundo como uma forma de entretenimento. Posteriormente, no século XV, outra grande invenção para o pré-cinema foi criada: a lanterna mágica. Giovanni Fontana foi o primeiro a descrever a lanterna mágica em 1420. No entanto, ela só se tornou popular no século XVII, graças a Christian Huygens. A lanterna mágica conduziu o cinema através da projeção. Esses tipos de imagens anteciparam muitas das formas de expressão cinematográficas que conhecemos hoje. A lanterna mágica é um mecanismo de carga frontal, que ao mesmo tempo projeta e oculta o movimento do filme. É um projetor com lente, que numa sala escura, junto ao uso de luz artificial, permite a projeção de imagens desenhadas sobre uma placa de vidro. Foi usada tanto para fins científicos como para entretenimento. Em 1720, Schubler descreve uma lanterna mágica que projeta o tempo no espaço. Os ponteiros do relógio eram projetados na parede. Ao se moverem, produziam imagens em movimento. Essa maneira de projetar o tempo é considerado o primeiro filme em movimento. A lanterna mágica foi melhorada tecnicamente ao longo dos anos. É um projeto inicial do que se tornaria o projetor nos dias de hoje. O período que constituiu o pré-cinema das lanternas mágicas é uma referência rica não só do ponto de vista estético experimental, mas do ponto de vista técnico experimental, pois ele reflete uma ocupação em um tempo em que os aparatos sofreriam a interferência significativa dos artistas cientistas, que deslocavam os conhecimentos científicos para a linguagem estética da escrita do movimento, da imersão e da construção de imaginários mágicos. Esse local de reprogramabilidade técnica é também o local da arte e tecnologia contemporânea, da problematização das tecnologias artesanais ou das indústrias pela via da insonolência científica. No
Nos dias de hoje, é possível ver esta influência nas projeções feitas em prédios e monumentos que não são novidades. Porém, nos últimos anos, a tecnologia unida à criatividade tem ganhado proporções maiores. Atualmente, são exploradas não apenas por artistas, mas também por empresas que buscam promover sua marca e seu produto impressionando o público. Conhecida como projeção mapeada ou videomapping, esta técnica permite projetar imagens tridimensionais em qualquer superfície, criando a impressão do movimento às estruturas estáticas, transformando o visual de prédios, monumentos, objetos e pessoas. Uma grande empresa que usa e abusa dessa tecnologia em seus enormes e famosos parques é o Walt Disney World. Ao redor de 2 séculos depois da invenção da lanterna mágica, uma nova invenção é criada, o taumatrópico. A criação foi feita pelo Peter McHoggett em 1824, um físico britânico. O objeto era um disco de papelão com uma imagem em cada lado e era preso a 2 pedaços de barbante. Ao torcer as cordas do barbante rapidamente, as imagens de ambos os lados pareciam se formar em algo só. Menos de uma década depois, surge o fenactoscópio. A palavra fenactoscópio significa visão ilusória, e o aparelho era como uma quebra de movimento em instantes congelados. Ele consiste em vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, distribuídos por uma placa circular lisa. Quando a placa gira em frente ao espelho, cria-se a ilusão de uma imagem em movimento, algo que pode nos remeter às pinturas rupestres das épocas das cavernas. O fenactoscópio foi criado em 1831 pelo cientista belga Joseph Plateau. Pouco depois de sua invenção, Plateau descobre que o número de imagens ideal para criar uma ilusão de movimento era 16. Então, geralmente o aparelho contava com 16 desenhos. Ele descobriu isso pois foi o primeiro a reconhecer que o olho e o cérebro necessitavam de um período de descanso entre as imagens, determinando que 16 imagens por segundo era um número perfeito. Ele criou esse dispositivo para explicar sua teoria de persistência na retina. Porém, depois é descoberto que a síntese do movimento é explicada pelo fenômeno pi, ou seja, apesar do fenômeno de persistência da retina não dizer a respeito do movimento cinematográfico, ele é uma das causas de sua invenção. Graças às teorias equivocadas de Plateau, isso mostra o quanto a ciência estava envolvida nesse momento do pré-cinema. O desejo por ver as imagens e movimentos misturados com ambições científicas levaram à feição desses objetos que influenciaram o nascimento do cinema. Criado poucos anos depois do fenactoscópio, o zootrópio, ou roda-viva, foi um objeto criado por William Horner em 1834. As fases do movimento são vistas em uma repetição infinita através de pequenas frestas. Primeiro aparece uma imagem, depois não há imagem, e em seguida aparece uma segunda imagem. Então, ao girar o objeto, assiste-se a imagem em movimento. O zootrópio surge como uma inspiração para a criação do praxinoscópio, que é um aparelho que projeta em uma tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes. O praxinoscópio funcionava da seguinte maneira. No local das fendas eram colocados espelhos que impossibilitavam a visualização direta, dando uma impressão cintilante nos desenhos. Através de um compilado sistema de lentes e espelhos, a animação era projetada em uma tela. Algo inovador para a época, essa criação foi a primeira capaz de fazer projeções. O aparelho foi inventado pelo francês ilusionista Émile Reynaud em 1877. Reynaud criou um protótipo de praxinoscópio a partir de uma caixa de biscoitos descartada após ler artigos sobre brinquedos ópticos. Em agosto de 1877, ele solicitou a patente francesa para sua invenção e voltou a Paris em dezembro de 1877 para fabricar e comercializar sua invenção. Em 1880, o teatro óptico é criado. Funcionava na ideia de um praxinoscópio gigante. Centenas de desenhos eram feitos e geravam 15 minutos de um espetáculo óptico aberto ao público. Ocorreram cerca de 1.300 apresentações em Paris. O evento funcionou até 5 anos após a invenção do cinema. Com a invenção do teatro óptico, Émile Reynaud é o primeiro a fazer desenhos animados no cinema, sendo o cartoon em movimento. O teatro óptico é o início das primeiras projeções de imagens em movimento em uma grande tela na frente de um público pagante reunido antes dos irmãos Lumière. Os últimos anos de Reynaud foram trágicos depois de 1910, quando as suas criações foram ultrapassadas pelo cinematógrafo. Ele jogou no Rio Sena a maior parte do seu trabalho insubstituível e o equipamento único, e o teatro óptico havia sido esquecido e ultrapassado. Outra figura importante para a história do pré-cinema foi o Etienne Gaspard Robert, mais conhecido como Robertson. Ele foi um importante ilusionista, mágico, físico, balonista belga, além de ser um influente colaborador da fantasmagoria.
Robertson desenvolveu seus espetáculos de fantasmagoria em Paris durante os anos de 1798 a 1837. As obras desenvolvidas por Robertson e outros artistas como Paul Philidor consistem em um espetáculo luminoso feito por mágicos e cientistas no fim do século XVIII. A fantasmagoria e suas exibições eram uma forma mais elaborada de utilizar a lanterna mágica, oferecendo imagens mais aperfeiçoadas e perturbadoras, como espíritos dos mortos, ambientes misteriosos e performances diferenciadas. Essas exibições, com a melhora da lanterna mágica, faziam com que o equipamento de projeção ficasse escondido, assim os espectadores não conseguiam enxergá-lo. As projeções também eram mais claras, criadas sobre uma cortina de fumaça, o que dava um efeito mais realista e tridimensional. Essa lanterna mágica mais moderna, utilizada nos espetáculos, possuía rodas e se deslocava sobre os trilhos, o que causava o aumento e a diminuição de imagens, dando a impressão de que elas se moviam em direção ao público. A apresentação era escura com estética fúnebre, ao fim de aumentar a sensação dos espectadores. Além disso, Robertson era balonista que fez diversas projeções em balões pelo mundo todo. Outra pessoa essencial para o pré-cinema foi o Edward J. Muybridge. Ele foi um fotógrafo inglês conhecido por seus experimentos com o uso de múltiplas câmeras para captar o movimento, além de inventar o zoopraxiscópio. Muybridge fez seus experimentos com cavalos galopando a 68 km por hora. Para fazer isso na época, ele instalou 12 câmeras lado a lado para fazer fotos sequenciais. Ao longo da vida, ele acumulou mais de 20.000 fotos. A conexão mais imediata com o mundo atual das criações de Muybridge e os brinquedos ópticos do século XIX é o loop automático do GIF, Graphics Interchange Format, ou formato de intercâmbio de gráfico. O loop permite ao GIF animado realçar determinado conteúdo que de outra forma poderia passar despercebido a um olhar distraído. Michael Newman, ator, defende que os GIFs são como primeiros exemplos de cinema e capturam um pouco da mesma magia da vida em movimento que impressionaram os primeiros públicos do cinema. Podemos também levantar os trabalhos de Etienne Julius Murray e Emily Reynaud, o criador do teatro óptico, como foi citado, para uma grande participação no pré-cinema, sobretudo apresentando as diferenças entre as contribuições de ambos para o período. Murray, fisiologista francês, era um homem da ciência, movido pela intenção de realizar um melhor estudo analítico sobre seus objetos de estudo. Desenvolveu o cronofotógrafo e o fuzil fotográfico, dois ancestrais da câmera fotográfica. Focado na decomposição do movimento, utilizando inicial e principalmente o movimento dos animais como base do trabalho, Murray não via serventia ao processo de síntese dessas imagens decompostas e respectiva projeção. Assim, podemos dizer que sua contribuição ocorreu quase que em negativo, ou ao contrário do que se espera. Suas criações, no entanto, em oposição às convicções de Murray, serviriam para pensar rumos e possibilidades referentes a esse período entendido como pré-cinema. Por outro lado, em direção bem diferente de Murray, ao ilusionista Emily Reynaud interessava justamente o ponto oposto, ou seja, a síntese de imagem na criação do movimento. Reynaud foi o responsável pela criação do teatro óptico, como já foi citado. Assim, as contribuições, ainda que partindo de movimentações opostas de Murray e Reynaud, compõem um rol de experimentos com as imagens, o movimento e a projeção deste período caracterizado como pré-cinema. É importante também destacar para o pré-cinema o panorama. A palavra panorama vem do grego e significa onividência, tudo ver e tudo conhecer. Seria como conseguir olhar uma vasta zona. Não se sabe ao certo sua primeira utilização, mas é a partir dos anos de 1770 que a expansão dos formatos técnicos da imagem panorâmica inicia. O invento inicial do panorama consistia em enormes edifícios circulares cobertos em seu interior por telas quilométricas de pintura, fixadas em suas paredes, que podiam ser contempladas de plataformas centrais. Muitas dessas obras chegavam a 120 metros de extensão por 18 metros de altura, somando mais de 2.000 metros quadrados de tinta e óleo sobre lonas, e consumiam, às vezes, anos e grandes equipes para ficarem prontas. De todas as inovações surgidas, o modelo panóptico, que teve origem por volta de 1785, foi utilizado para a construção de novas prisões na Inglaterra. Posteriormente, analisado pelo sociólogo francês Michel Foucault em Vigiar e Punir, e popularmente conhecido por esta análise e sua efetividade de vigilância,
Isto pelo fato do indivíduo se autodisciplinar pela hipótese de estar sendo observado. O modelo panóptico foi a mais perfeita tradução da dicotomia inerente à forma panorama. O formato com a tela plana, onde o público se sentava de frente ou em meio a um aparato que desenrolava a pintura, originou o Moving Panorama. Desses, o diorama é reconhecido como um dos pais da fotografia. Foi o que ficou mais conhecido e antecipava o que viria a ser o cinema. Com 350 lugares e duas telas de 22 metros por 14, ele quebrava com a realidade dos panoramas circulares e criava sensações de ilusão e fantasmagoria. Com a ajuda de uma plataforma rotativa, o público era posicionado ora em frente a uma tela, ora em frente a outra. Outro exemplo do panorama em prática foi o Rail Tour of the World, que apareceu em 1904. Simulava uma viagem virtual de trem com imagens filmadas e chegou a ter 500 locais de exibições até o 1911, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no México. Foi a imitação natural do cinema dos moving panoramas. Jacques Aumont, teórico de cinema, dizia que, fabricado como pintura, o panorama é destinado a ser visto como cinema. Conectado fortemente com hoje em dia, o panorama foi prestigiado ao longo da década de 1950 com o cinerama. Reinventada a exaustão por diversas vezes nas plataformas IMAX, nos efeitos dos filmes exibidos em 3D, no Google Street e em inúmeras situações de apelo virtual que as mídias eletrônicas nos possibilitam, a forma panorama ainda mantém seu lugar de destaque e o seu poder de ilusão. Usual durante o pré-cinema como acontecimento de massa, seus princípios são utilizados até hoje para a sensibilização do espectador e são explorados à exaustão pelos trabalhos de diversos artistas contemporâneos. Seja através da fotografia, de instalações que criam imensos panoramas esculturais de paisagens conhecidas por meio do design ou da arquitetura, ou por poderosas videoartes. A forma panorama assume hoje novos formatos significantes que possibilitam um novo ponto de vista de contemplação. Apesar de ser uma fase crucial para o cinema, o pré-cinema levou um certo tempo para ser reconhecido e estudado. As técnicas e objetos desenvolvidos durante essa fase não tiveram seu reconhecimento durante muito tempo. Atualmente, os estudos sobre o que ocorreu antes da projeção dos irmãos Lumière se tornaram mais profundos e quanto mais estudam sobre ele, mais coisas acabam sendo descobertas. E até por isso não podemos saber exatamente onde começa o pré-cinema.